Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira, uma quarta movimentada na nossa colina histórica. Quarta-feira de esclarecimentos, não de uma maneira correta, com uma entrevista coletiva, porém através de conversas vazadas foi esclarecida qual é a situação hoje entre a comissão técnica e Alexandre Matos. O clima hoje não é dos melhores, porém o problema foi resolvido. Uma quarta-feira também de movimentações no mercado da bola. O Vasco hoje monitora um atleta do Campeonato Paulista, para ser mais exato, um volante do São Bernardo. Será que tem negócio? A gente vai falar sobre isso e falar também sobre caso Marlon Freitas, pois temos mais novidades. O Vasco aí segue de olho no jogador e agindo com muita cautela sobre essa contratação. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras notícias que você verá aqui agora neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, né, torcedor vascaíno, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aperte nela aí, não demole e já se inscreva no nosso canal. Caso você ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, automaticamente, né, sempre na parte da noite. O nosso Acorda Vascão é o único conteúdo que tem horário marcado, 7 horas da manhã. Diariamente estamos aqui com muita novidade, abrindo, né, o dia com o canal do Gigante Vasco, o Vascaíno, deixando sempre você muito bem informado. Então se inscreva, ative aí o seu sininho de notificação, né, para que você não perca nada e quando a gente colocar o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante, já que não tem horário marcado, você receba as notificações aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador e também, é claro, também deixa aí embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show de bola? Vambora então, Vascão, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante, já falando sobre o mercado da bola. Pois o mercado segue bastante agitado dentro do nosso Vasco da Gama, principalmente após a derrota para a equipe do Nova Iguaçu. Poderia não ter sido assim, né? Poderia ser de uma forma mais fácil, mais tranquila, melhor, mas está tendo que ser dessa maneira. A eliminação para a equipe do Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca, uma eliminação precoce, um vexame histórico contra uma equipe que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2024, ligou um alerta internamente. E é claro, desestabilizou um clima que já era ruim. Para você ter noção, ontem o Vasco retornou às atividades e hoje também foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, como inclusive está aparecendo aí na imagem a vocês. O grupo do Vasco retornou às atividades ontem e hoje foi o segundo dia de atividade após a eliminação contra a equipe do Nova Iguaçu. Mas esses treinos que aconteceram ontem e hoje estavam previstos apenas para acontecer a partir de quinta-feira. O elenco do Vasco iria ter folga 3 dias, segunda, terça e quarta, caso viesse a se classificar para a final. Como não se classificou, não tem por que presentear o elenco com 3 dias de folga. Como não se classificou, o que mais o grupo precisa é de treino. Então, desde ontem, o elenco vai ao CT Moacir Barbosa, mesmo retornando às atividades apenas no dia 13 ou 14 de abril. Ou seja, daqui a 26 dias que o Vasco retornará a campo contra a equipe do Grêmio. Mas mesmo diante disso, devido à eliminação para a equipe do Nova Iguaçu, o elenco do Vasco já treina no CT Moacir Barbosa. É um sinal de alerta. É um sinal vermelho diante de tudo que aconteceu, nem sequer nesse primeiro semestre, né? Porque a gente ainda está no mês de março, mas nesses 3 primeiros meses de 2024. O sinal de alerta foi ligado e o Vasco vai ter que reforçar o seu elenco. Lucas, qual é a prioridade? A gente está cansado de falar aqui no nosso canal. A prioridade para o Vasco da Gama é a contratação de um volante.
Além de um volante, também o Ramon Dias pede um ponta esquerda, um meia esquerda. Esse jogador que saiba fazer a beirada de campo com qualidade, um jogador de força física, imposição física, rápido, com bom chute, bom cruzamento, com faro de gol. É esse jogador que o Ramon Dias quer para o seu setor ofensivo e um jogador também para o seu setor defensivo, para compor ali o meio-campo, no caso esse jogador da posição de volante. Há uma prioridade, há um plano A. Lucas, há um plano B? Não, não há plano B, há um plano A. Há uma opção. Essa opção é Marlon Freitas. É o nome que o Vasco quer. Se vai conseguir ou não, meu amigo torcedor, eu não tenho como te responder. Olhando de forma racional, eu coloco aqui 20% de chance do Vasco contratar esse atleta. É uma situação muito arriscada, muito difícil. Porque hoje o Marlon é uma peça importante para o Botafogo, não é titular absoluto do Botafogo, mas é um jogador que entra com muita frequência no Alvinegro, ou começa como titular e acaba saindo na segunda etapa, ou quando não entra em campo como titular, ele entra no segundo tempo. Um jogador que frequentemente vai a campo. E com essa mudança de técnico, né, com a saída do Thiago Nunes, o Marlon Freitas ganhou ainda mais espaço. Mas é um nome que Ramon Dias quer. É o nome que, em consenso com o departamento de futebol, a comissão técnica avalizou que é realmente o jogador que será importante para esse sistema de meio campo do Vasco. Esse atleta box-to-box, como fala no futebol internacional hoje em dia. Jogador de área a área, um volante que desarme com qualidade, mas que pise na área do adversário também com muita qualidade. E a diretoria do Vasco, nesse momento, vai trabalhar junto. Eu falo diretoria incluindo a comissão técnica, departamento de futebol e o CEO Lúcio Barbosa. Essas três frentes, Matos, Ramon e Lúcio Barbosa, irão trabalhar juntos, focados na chegada de Marlon Freitas. O Vasco hoje age com muita paciência. O Vasco hoje aguarda o Botafogo dizer quanto quer pela venda dos direitos econômicos de Marlon Freitas. O Vasco chegou a não fazer uma oferta em si, mas o Vasco chegou a sondar o Botafogo sobre a possibilidade de um empréstimo. Um empréstimo até o final do ano com opção de compra. O Botafogo não quer um empréstimo. Caso o Botafogo negocie o atleta por um empréstimo, será com obrigação de compra, sem opção de compra. O Vasco terá, no caso, né, o Marlon Freitas, porém no final do ano vai ser obrigado a comprar os direitos econômicos do jogador. Esse é o único molde por empréstimo que o Botafogo faria negócio com o Vasco da Gama. Mas mesmo assim não será fácil. Por quê? Porque hoje a postura de John Textor, que é o CEO, né, do Alvinegro, é uma postura de não negociar nenhum atleta. Tanto Marlon Freitas quanto qualquer outro do grupo Alvinegro. Não quer negociar. John Textor quer manter todas as peças para essa temporada de 2024. E aí eu tenho que abrir esse parênteses. Olha a diferença de postura, né? Do John Textor, CEO do Botafogo, para o nosso CEO, Josh Wander. Enquanto o John Textor não quer vender ninguém, o Josh Wander, se chegar a oferta, ele vai vender. Peck, Marlon Gomes, mais de 100 milhões de reais, Andrei Santos, Aguinaldo. Olha quantos atletas já foram vendidos em um período de espaço de tempo tão curtinho, né? Um ano. Andrei, Marlon Gomes, Peck e Aguinaldo. Mais de 200 milhões de reais aí no bolso da empresa norte-americana. E aí fica a pergunta, por que tanta diferença na postura? Será que essa SAF do Vasco realmente é boa e a gente aponta para o grupo norte-americano? Fica-se a dúvida. Então, o Vasco quer Marlon Freitas, John Textor não quer liberar, porém, uma parte importante nas tratativas é o próprio Marlon. Por quê? Porque o Marlon Gomes aguarda a movimentação dos clubes. Marlon Gomes, mesmo diante de poder disputar uma Libertadores com o Botafogo, está disposto a sair do Alvinegro e fechar com o Vasco da Gama. Hoje o atleta espera a oferta formal por parte da diretoria Cruz Maltina para tomar a definição final do seu futuro junto ao seu agente. Então ele está sim aberto a ouvir negócio, aberto a ouvir proposta e automaticamente fechar com os Gigantes da Colina. Tem contrato aí com o Botafogo até o final de 2025 e o Ramon Dias quer muito esse nome. É a opção A, é o plano A, primeira opção da diretoria do Vasco visando essa temporada de 2024. Mas tivemos uma informação agora há pouco de um nome que pode chegar ao Vasco da Gama. Um nome que interessa, né? Que é o nome do Lucas Lima. Volante de 23 anos, que hoje veste a camisa do São Bernardo. Ele na última temporada vestiu a camisa do CRB. É um jogador que atua tanto como 5, ou seja, como primeiro volante, quanto também atua como 8, como segundo volante. Na temporada passada ele vestiu a camisa do CRB e na grande maioria das oportunidades ele foi esse segundo volante, foi esse camisa 8. É um atleta que gosta de chegar como elemento surpresa na área, gosta de finalizar, não tem muita habilidade com a bola nos pés, mas tem como valência os duelos. Ganha muitos duelos,
chega no ataque também, né? Conseguindo arrastar essa bola, sendo esse atleta que, mesmo com essa valência defensiva, ele consegue arrastar a bola e chegar ao setor ofensivo, compondo esse meio campo que hoje tanto falta no nosso Vasco da Gama. É um jogador que, de acordo com informações que tivemos nessa quarta-feira, está aí no radar da diretoria Cruz Maltina para esta temporada de 2024. A diretoria do São Bernardo, Clube Paulista, que nesse momento detém os direitos econômicos do jogador, aguarda uma proposta. No entendimento, de acordo com informações dadas aí pelo Paulo Vasconcelos, é que é um jogador promissor, de acordo com informações oriundas da diretoria do São Bernardo, promissor e com o mercado nesse momento. Tem contrato até 10 de abril de 2026, mas está sim no mercado. O CRB, que é o clube de regatas do Brasil, no caso o clube que irá disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro nessa temporada, quer contar com o retorno do jogador. O Lucas Lima vestiu a camisa do CRB nessa última temporada e conseguiu se destacar. Porém, por conta de ele estar em alta no São Bernardo, né, não à toa, entrou aí no radar da diretoria do Vasco da Gama, automaticamente a possibilidade de um retorno ao CRB nesse momento é mínima, que além do Vasco, outros clubes também do futebol do exterior se interessaram pela possibilidade de contar com o futebol do Lucas Lima para a próxima temporada. Então, o Vasco tem de fato Marlon Freitas como a primeira opção e a única opção, inclusive, mas começa a sondar outros nomes no mercado. Dentre esses nomes, o Lucas Lima é uma das possibilidades. Gosta do nome do Lucas Lima? Deixa claro, né, a sua opinião aí nos comentários. O mercado que será aberto aí nesse dia 1º de abril, e o Vasco da Gama tentará fazer de tudo para compor esse elenco. E falando em elenco, quem pode estar voltando aí ao Vasco da Gama é o Cauã Barros. A gente trouxe essa informação, salvo engano, no Acorda Vascão de ontem ou no Boa Noite Gigante de ontem, que o Cauã Barros, volante de 19 anos de idade, cria das categorias de base do Vasco da Gama, um atleta que se destacou, na minha opinião, se destacou sob o comando de Maurício Barbieri no Vasco da Gama, porém que acabou perdendo espaço, né, no Vasco da Gama sob o comando do técnico argentino Ramon Dias. Informações que a gente teve aí através de algumas apurações é que o motivo que fez com que Cauã Barros perdesse espaço no grupo de Ramon foi alguns problemas de indisciplina. Exatamente por esse motivo ele foi emprestado e nem sequer ficou no grupo, né? O Cauã Barros tem idade para descer e disputar umas categorias de base nessa temporada de 2024. Mas não, o Vasco teve por desejo emprestar o jogador. Porém, com essa carência de volantes dentro do elenco, a gente chegou a falar com vocês na parte da tarde de hoje, que o Ramon Dias considera o elenco do Vasco hoje enxuto, ou seja, um elenco curto, que há necessidade de contratar para dar mais, como eu posso falar, dar mais peças ao Ramon, dar mais ritmo de treino, dar mais grupo realmente, dar mais corpo a esse grupo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama busca sim o retorno do Barros, que está emprestado ao Amazonas. Barros assinou um contrato de empréstimo com esse clube manauara até o final do ano, mas o Barros pode estar buscando o retorno desse jogador. Informações que inclusive o próprio Barros aceita sim voltar, mas mesmo diante de aceitar voltar, ele quer voltar para ter mais oportunidade. Informações dadas aí pelo Deco da Colina, lá do canal Na Torcida Vascaína. Aí que o empresário confirmou que o Barros, sim, com toda certeza está disposto a voltar ao Vasco da Gama, porém se for para ficar no Vasco e não ter oportunidade para entrar em campo, não ser relacionado como vinha acontecendo, ele prefere permanecer no Amazonas, fechar essa temporada de 2024 no clube de Manaus, ter oportunidade por lá e cumprir o seu contrato por empréstimo. Se for para realmente ficar longe do grupo, compreendo a situação do Barros, é melhor ficar por lá mesmo. Agora, se for para ser utilizado, se for para ter oportunidades, é o mesmo pensamento do Barros, inclusive, é bom que ele venha, um jogador muito promissor, na minha opinião, começou muito bem no ano passado, mostrou um bom futebol, acabou se lesionando e após retornar de lesão não conseguiu voltar, né, a ter aquele ritmo de jogo que o fez ganhar até mesmo a titularidade em alguns jogos da temporada de 2023. Mas deixe a sua opinião nos comentários se você acha que o Barros seria um bom reforço para o Vasco da Gama. E já que estamos falando aqui sobre cria das categorias de base do Vasco da Gama, informação importante. Porque não sei se vocês perceberam, jogo contra o Nova Iguaçu, nenhum cria entrou em campo. Vou passar aqui a vocês a escalação. Léo Jardim no gol, não é cria. Léo, Medel e Rojas no sistema defensivo. Além do João Vitor e do Piton. Nenhum cria das categorias de base. Meio campo composto por... deixa eu lembrar aqui. Meio campo composto por Payet. Teve Adson, Verratti, eu vou falando aqui e vou tentando lembrar, né? Payet, Adson, Verratti, teve também entrando dentro de campo o Galdamez. Nenhum cria das categorias de base, resumidamente, entrou em campo contra o Nova Iguaçu. Nem entre os titulares, nem entre os reservas.
E isso, nesse momento, está sendo cobrado pelo grupo norte-americano. Essa é a informação que nós tivemos através de uma apuração feita pelo canal Atenção Vascaínos. Que o grupo norte-americano, que não tem por objetivo, mas quer ganhar dinheiro com vendas dentro do Vasco da Gama, Ignaldo, André, Marlon Gomes e Peck, os 4 jogadores que foram vendidos, foram crias das categorias de base do Vasco da Gama. Se os crias não jogarem, não vai ter mais venda. E aí a informação que nós tivemos é que o grupo norte-americano está estranhando o fato de jogadores da base do Vasco da Gama não estarem mais sendo utilizados pelo técnico Ramon Dias. Um dos atletas que mais hoje vem sendo estranhado a sua ausência é o Eric Marcos. O Vasco hoje precisa de ponta. E tem um ponta dentro do elenco que é o Eric Marcos. Ponta de seleção brasileira, sub-17, sub-20. E aí o grupo norte-americano está se perguntando, se questionando por que o Eric Marcos não está sendo utilizado por Ramon Dias. Porque essa filosofia de trabalho do técnico argentino. Então, isso está gerando uma certa, sim, insatisfação no grupo norte-americano quanto à postura de Ramon Dias dentro das 4 linhas de não colocar os jogadores. JP, Eric Marcos, o garoto Ryan, né? Que é uma grande promessa aí. Uma das maiores promessas do futebol brasileiro que não está sendo utilizada pelo técnico argentino. Então, tudo isso está fazendo o grupo norte-americano se questionar o porquê o técnico argentino não coloca a molecada para jogar. Compreendo a postura do grupo norte-americano? Compreendo. Agora também acho demais querer se meter na escalação do Ramon. Acredito que o Ramon tem os seus motivos. Técnico experiente, técnico rodado, técnico que já lançou tantos jogadores bons. Lanzini já foi lançado na mão de Ramon Dias. E vários outros nomes de muita qualidade que passaram pelo River Plate. Então ele sabe do que está fazendo. Se Eric Marcos, se Ryan, se JP, se qualquer outro jogador, o lateral esquerdo Leandrinho, o lateral direito Paulinho, não está sendo utilizado, Ramon Dias tem um motivo dele. É chato? Sim. A identificação com os jogadores formados na base do Vasco é diferente por parte da torcida. Porém agora o grupo norte-americano querer se meter nisso, acho que já ultrapassa um limite, ultrapassa uma barreira que tem que ter entre clube e empresa. E só para fechar aqui o vídeo, onde porém deixa clara a sua opinião nos comentários, fala sobre intertemporada. Havia uma grande expectativa que o Vasco da Gama viesse a fazer uma intertemporada em Atibaia. O Vasco tem 26 dias pela frente até a partida contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro e havia a expectativa que a intertemporada, ou seja, um período desses 26 dias que virão pela frente, viesse a acontecer no interior de São Paulo. Porém, ainda há uma possibilidade de que isso não aconteça. Remota chance, porém há a possibilidade de que o elenco cruzmaltino permaneça no Rio de Janeiro. A princípio, inclusive, é isso que deve acontecer. O elenco vai treinar aqui no Rio de Janeiro. Alguns amistosos contra equipes de menor expressão irão acontecer nesse tempo com toda a certeza. E há ainda conversas para que ocorra um amistoso entre Vasco da Gama e Corinthians durante esse período. O Corinthians também não se classificou, né, para a fase final do Campeonato Paulista, então está sem jogo. O Corinthians não estará disputando a Libertadores. Terá frente à Sul-Americana, porém estará sem partidas desse período até ali meados de abril, iníciozinho de abril, perdão. Então Vasco e Corinthians poderão estar disputando um amistoso desse período. Não está nada definido, mas há a chance, é claro, adequando as datas ao clube carioca, que é o clube paulista. Tranquilo, vascaíno? Informação importante é claro, a você que está aí do outro lado. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira. Retornaremos amanhã, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã aqui no nosso canal, como sempre. E contaremos com o apoio e a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.